Fechou. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana, do casal Divina Luz, e hoje a gente vai falar de gratidão, né? É o tema do vídeo de hoje. E eu queria contar para vocês, né, que há um bom tempo atrás eu encontrei um vídeo do Horácio Frazão, né? Eu já assisti alguns vídeos deles, mas esse vídeo falava de um exercício, né? Sobre a gratidão, um exercício que eu acho que ele chamou de caderno da gratidão. E, e para mim foi muito importante fazer aquele exercício na ocasião, né? E hoje ainda continuo fazendo. E porque muita coisa se fala sobre a gratidão e a gente diz, seja grato, eu sou grato, agradeço. Mas às vezes de uma coisa muito da boca para fora, né? Alguns sim realmente têm a gratidão vindo do coração, né? Mas o que eu achei interessante nesse exercício, nesse caderno, no pensamento do Horácio Frazão, é que ele embasa isso em termos cerebrais, né? Cientificamente falando. Aí isso faz com que a pessoa consiga entender mais profundamente do que se trata esse exercício, né? Principalmente às vezes para aquelas pessoas que às vezes não acreditam muito em algumas coisas, estão meio, né, assim, tentando entender. Tem gente que precisa de muita informação, outros já são mais práticos, né? Mas esse exercício ele é bem interessante porque ele vem com embasamento, né? Eu queria mostrar para vocês esse caderno aqui é o meu caderno da gratidão, né? Então eu já vou começar falando assim, a primeira dica, porque isso é uma coisa emocional, né? Pessoal, emocional, e tem um objetivo de alterar o cérebro para que a pessoa se torne grata profundamente e a vida comece a responder da mesma forma. Então, a primeira coisa que eu dou, a primeira dica é façam um caderno ou decorem o seu caderno de um jeito emocional, pessoal, que vocês se identifiquem, que seja algo assim que quando vocês peguem ele e olhem, vocês já sintam a energia que vocês colocaram ali, né? Então isso é importante. Começa com a energia. No meu caso, eu fui lá voltar para minha infância, adolescência, quando a gente fazia colagem, né? Então, revista, e a gente fazia muita colagem, porque na época não tinha internet, né, gente? Então, a diversão tava no analógico, no papel. Então, eu peguei e resgatei isso, já é um outro ponto importante, né? Eu fiz um resgate de momentos da minha vida que era prazeroso para poder fazer um caderno da gratidão. Então, todas essas formas de vocês colocarem a emoção, a energia num trabalho são importantes, né? Eu resgatei uma coisa da infância e da adolescência. E aí vocês coloquem nesse caderno as emoções. Eu escolhi colocar imagens, figuras de coisas que me inspiravam, né? Coisas que me deixavam feliz, botei flores, né? E, enfim, mas isso vai por conta de cada um. Essa é a parte artística do trabalho, que também é importante, né? Principalmente se vocês estudarem arte terapia, vão ver que também é uma forma de cura, né? Usar a arte. Mas vamos então ao exercício em si, né? Tem duas partes, tá? O exercício eu já vou explicar em seguida. A parte inicial é o embasamento, né? Da teoria por trás do exercício. Primeiro vem essa parte. Depois o exercício em si, que é bem legal também, e vai chegar no final, vai ter essa explicação. Eu vou fazer uma colinha, né? Porque é um pouquinho extenso e muito técnico, então eu preciso dar uma lida aqui, né? Mas, basicamente, o que o Horácio Frazão coloca, né? Que a gente é bombardeado por muitas informações, né? Cotidianamente, celular, televisão, agora televisão menos, mas rua, né? Sai na rua, é muita informação, outdoor, tudo. Então, o que acontece? A gente tem no cérebro um sistema de filtragem. Justamente por quê? Porque se a gente não tivesse esse sistema de filtragem, esse excesso de informações iria desestabilizar a gente em relação à realidade. Claro, depois disso eu me lembrei daquele filme Lucy, né? Quando ela conseguia atingir a capacidade 100%, dava um bug no cérebro. Quer dizer, eles diziam, todo mundo fala, a gente só usa 10% da capacidade, mas se a gente usasse tudo, ou seja, se a gente tivesse a capacidade de perceber tudo que está chegando,
a gente se desestabilizaria, né? Então, por isso existe no cérebro um sistema de filtragem, assim, não é tudo tão à toa, assim, né? Tem sempre um porquê. E, bom, esse sistema de filtragem vocês já vão entendendo o que ele está querendo dizer, né? Ele fala o seguinte: temos no cérebro um recurso, que é uma área, né? Que é responsável por filtrar toda essa carga de informações sensoriais que a gente está recebendo, absorvendo. E aí, esse sistema de filtragem, ele coloca como prioridade apenas aquilo que é importante para nós, né? E esse tem um nome, é Sistema de Ativação Reticular. Esse sistema, que chama Sistema de Ativação Reticular, ele é responsável por filtrar. Então, por exemplo, se a gente está numa sala, de repente, ó, só percebo aqui o celular gravando. Mas daí passa um passarinho ali, eu não vejo, entende? Porque estou só focada nesse ponto aqui, né? Então, esse sistema ele faz a filtragem, porque senão a gente estaria vendo tudo ao mesmo tempo, né? Certo, aí ele continua. Essa área no cérebro, ela é responsável por filtrar o excesso, né, de informações e, como eu falei ali, focalizar um conjunto de informações que estão dentro de nós como prioridade. Ou seja, ele filtra e depois ele foca em algo importante, né? É assim que a gente é no dia a dia, né? O cérebro a gente funciona assim. Então, é como se esse sistema tivesse uma hierarquia de prioridade, tá? Ou seja, focaliza tudo que se relaciona com essa hierarquia de prioridade. Aí vocês já começam a entender, já sei que vocês vão começar a pensar, poxa, então, quem pensa positivo, quem pensa negativo, então começa por aí, né? Tu começa a atrair o que tu pensa, já entra nessa parte, tá? Vai chegando nesse entendimento. Então, o que acontece? Daí ele vai um pouquinho mais profundo e explica, né? O sistema de ativação reticular é um conjunto de conexões nervosas que liga, aí já entra bem técnico, mas para quem quiser depois se aprofundar, né? Ele liga o tronco encefálico, que é uma parte menor atrás do cérebro, ele liga o tronco encefálico a certas áreas do cérebro, ao cerebelo e ao córtex, né? Esse sistema, ele é como um buscador. Aí já fica uma linguagem mais tranquila, que ele é como se fosse um Google neural, né? Ou seja, aquilo que está nele, né, como parâmetro, ele vai buscar e colocar em foco, tá? Então, dentro do cérebro, a gente tem um Google neural. Pensa nisso, né? Como se fosse, claro, um buscador. E em alguns casos, esse sistema, ou seja, em algumas pessoas, esse sistema ele está calibrado, né? Vamos dizer, ele usou essa palavra entre aspas, calibrado, para focalizar o que não é bom, tá? E o que é perigoso, né? Ou que dá medo, ou coisas negativas. Isso ele chama de uma predisposição biológica cerebral ancestral para focar no negativo instintivo de sobrevivência em tempos remotos. Então, né, no caso onde se precisava proteger do perigo, né? Ou isso pode vir de outras vidas, não só da ancestralidade, pode vir de momentos anteriores, né, que aconteceram, ou seja, um registro de coisas negativas que está nesse local. Ou seja, aí vai começar a entrar na parte do exercício, né? Quando você exercita a gratidão, a primeira coisa que você está fazendo é reciclando o sistema de ativação reticular. Ou seja, você está criando uma nova hierarquia de prioridades. Aí vamos entrar na questão do YouTube, né? Vocês, para citar o YouTube, mas várias redes sociais fazem isso. Se você assiste muito vídeo sobre notícias, vamos supor, e toda vez você entra no YouTube, vão aparecer vídeos de notícias. Se de repente você assiste muito vídeo de música, de uma banda ou qualquer coisa, sempre que você entrar no YouTube vai aparecer aqueles vídeos, certo? Isso é o que lá na rede eles falam de algoritmo, né? E ali vai se fazendo. O cérebro faz isso também, né? Então o que acontece? Quando faz o exercício da gratidão, a gente está reciclando o sistema de ativação reticular, certo?
Ou seja, para ficar bem evidente, né? Evidenciado, você está criando uma nova hierarquia de prioridade. É como se estivesse criando um novo, como é que se diz? Uma nova biblioteca de busca, né? Tá, então você buscou muita coisa de tal coisa, de gratidão no caso, e então você está ativando aquilo ali para ter uma grande repertório de gratidão ali dentro. Mais ou menos isso, vai clareando daqui a pouco. Ou seja, você está ensinando a parte do cérebro, né, aquela parte do cérebro que faz a filtragem, para que ela focalize o que é melhor, né, aquilo que te faz bem, aquilo que é gracioso, aquilo que te causa sentimentos bons, certo? Ou seja, quando esse sistema reticular se reconfigurar, né, ou seja, é um processo, não é da noite para o dia, baseado neste novo parâmetro, que é o de focalizar o melhor, a sua realidade irá se modificar justificando estes novos parâmetros, né? Isso aí é bem tranquilo de entender, né? Quer dizer, quanto mais você mais agradece, mais coisas boas lhe acontecem. É a frase, né? Mais explicada de um jeito bem científico, né? Ou seja, você criou uma biblioteca ali de coisas a ser grato, né? E automaticamente você está alterando a sua realidade para se adaptar a isso, né? Fica mais ou menos essa lógica. E aí ele complementa, né? Porque quando você agradece, você está reconhecendo o melhor previamente, né? E isso tem um efeito quântico belíssimo. Porque no momento que você reconhece o melhor, né, aquilo que é valoroso antecipadamente, você está criando as condições para que uma nova realidade ecloda, realidade esta que irá justificar exatamente a gratidão. Ou seja, uma forma de explicar aquela frase ali que eu falei, né? Quanto mais agradece, mais coisa boa acontece, né? O exercício da gratidão, agora falando do exercício, ele vai reconfigurar esta parte do cérebro, que é o sistema de filtragem. Então, isso aqui é um exercício quase como se fosse uma reprogramação, né? Usando a gratidão, certo? E aí ele coloca: imagina que diante dos seus olhos já se encontram todas as possibilidades incríveis que você pode vivenciar, mas você não está o quê? Percebendo, né? Por quê? Porque o seu sistema de ativação reticular está filtrando essas informações. Aí com base em quê? Na programação que você herdou dos ancestrais ou das suas vivências ou das suas experiências ou programações, ou seja, imagine que em volta tá tendo um monte de coisas, como eu falei, tem o celular, tem o passarinho passando, mas se a pessoa estiver, por exemplo, focada num problema, numa coisa, ela não vai ver o passarinho, mas não quer dizer que o passarinho não exista ali, né? Então, dependendo da focalização que a pessoa faz na vida, por vários motivos, ela não consegue ver essa outra parte mais, vamos dizer, graciosa, agradável, né, da vida. Ou seja, o objetivo aqui é justamente reprogramar para que consiga se perceber isso daí. Porque está disponível, tanto o bom quanto o mal, né? Está disponível a todo momento. Então, vamos continuar aqui. Olha, pessoal, é bastante informação, mas acho que vale a pena, né? A gente se aprofunda um pouquinho para depois voltar à superfície mais assim ativado e entendendo como as coisas funcionam, já que a gente, né, que a gente acredita nisso tranquilamente, mas se a gente faz esse entendimento, a coisa fica bem mais profunda, né? Então aqui um resuminho, né? Ele colocou: exercício da gratidão, reconfigurar esta parte do cérebro. Com a mudança profunda no cérebro, terá novas percepções, novos sentimentos e, consequentemente, irá mudar a realidade. É mais ou menos aquela história que falam, né, da física quântica, da lei da atração, desculpa, que falam: não adianta você dizer eu quero isso, ou eu tenho isso, né, ou eu sou isso, se você não tem a emoção associada, né, que sempre dizem, a lei da atração só funciona se tiver uma emoção associada. Mas esse ponto que o Horácio Frazão aborda vai um pouquinho mais além. Como que você configura o seu cérebro para que as emoções acompanhem, né? Porque se você tem um medo lá naquele córtex cerebral instintivo, primitivo,
você tem o medo ali, você diz, não, mas eu sou corajosa, eu ando na rua sem medo e tal, mas a sua emoção lá no seu retículo, né, na área de filtragem, né, tá com base num primitivismo, num córtex cerebral com medo. Como é que você vai falar aquela frase? Quer dizer, a longo prazo pode até funcionar de tanto falar, mas dessa forma a pessoa configura antes, né, o cérebro, porque aquele cérebro vai estar mandando a emoção, né? Então, entendendo isso, vai-se um pouquinho mais profundo, né? Quando você agradece, ou seja, gera esse sentimento, esse pensamento, primeiro pensamento, né, de agradecimento, reconhece aquilo que é bom, isso ativa uma área no cérebro associado ao sistema de recompensas, ou seja, agora ele já está passando para outra etapa, tá? Que vai chegar na emoção. O sistema de recompensa quando esse pensamento de gratidão, ele ativa uma área do sistema de recompensa, e quando essa área é acionada, aí ocorre a liberação de neurotransmissores relacionados à química da felicidade, né? Então tem, como vocês sabem, né, dopamina, serotonina, ou seja, os hormônios que estão relacionados à felicidade, eles são liberados quando se ativa, né, o sistema de recompensa, né? E vamos ver onde eu parei aqui que eu já me perdi. É relacionado à química da felicidade, tá? Ou seja, né, passa a liberar dopamina, serotonina, informações químicas que causam prazer, bem-estar e renovam a motivação. Ou seja, isso quer dizer que agradecer vai gerar ainda mais pensamentos positivos, saudáveis, que irão ampliar o nível de energia pessoal, gerando força, alegria e permitindo mais resistência a momentos de angústia ou depressão. Ou seja, você tem o poder de reconfigurar o seu cérebro através daquilo que eu falei, da neuroplasticidade. Falei lá no começo, né? A neuroplasticidade. Porque aí eu vou pular aqui a parte que ele explica, mas que falando da neuroplasticidade, né, a neurociência ela explica que quando você insiste em um pensamento, você sedimenta um caminho neural responsável por aquele pensamento, né? Sedimentar, no caso, é deixar ele rígido, né? Então, é criar um caminho, no caso, né? Quanto mais aquele pensamento incorrer em você, essas conexões vão ficando mais resistentes, né? Sedimentado com sedimento. Elas vão ficar mais resistentes. E a resistência, nesse caso, significa que o espaço entre um neurônio e outro vai ficando mais curto, né? Essa parte aqui ela é mais complexazinha. Eu deveria ter os desenhos para explicar, mas essa parte das conexões neurais, elas são mais... geralmente tem na escola, né? Aquela parte que gruda um neurônio, ele é grudado ao outro através do dendrito, e daí ele passa a informação por outro, né? Pro outro. E aquela conexãozinha, ela fica sedimentada, ou seja, fica mais curta dependendo do pensamento. Aqui ele tá falando de uma coisa que não é agradável, mas já vou chegar nessa parte, né? Ou seja, isso quer dizer, se você tiver uma rede neural sedimentada para o comportamento do vitimismo, tá? Ou seja, ela tá ali enraigada, vamos chamar assim, tá dura, presa. O seu cérebro irá ativar mais aquelas conexões do que as outras, tá? Basicamente é isso. Se esta conexão for uma conexão resistente, que é o que ele falou, quanto mais, vamos supor, faz exercício ali, é igual um exercício físico muscular, né? Se você fica ali, porque a vida é isso, aquilo, tudo de mal me acontece, você vai deixando espaço entre os neurônios mais curtos, sedimentados, ou seja, se qualquer coisa que acontecer, caiu uma telha, e aí você pensa, vou morrer. Não é que você pensa, seu cérebro ele vai buscar o que está sedimentado, está rígido ali, está fixo. É como se fosse uma lógica, né? Se você usa muito o músculo, né? Ele já está ali pronto para ser usado. Basicamente é isso, você usa tanto
no caso do vitimismo que ele usou, que você sedimentou seu cérebro para isso. Se cair alguma coisa lá fora, você é capaz de achar que alguém jogou em você, né? E o negócio foi lá, uma obra que estão fazendo, que não tem nada a ver com você. Mas isso já fica uma coisa automática, né? Por isso é sedimentado que ele fala, né? Vamos ver de novo onde eu parei. Para que cérebro... Se eu não falasse com a mão, né, gente, eu ficava com a mão colocada aqui, daí eu não ia errar. Mas vamos lá. Ou seja, né, vai ativar. E ele fala o contrário, tá? Da mesma forma, você pode alimentar um pensamento para que ele se transforme em uma rede neural em seu cérebro, altamente resistente. Ou seja, se você trabalhou aquele vitimismo, claro que sem saber, inconscientemente, e sedimentou lá seu cérebro para isso, você pode fazer o contrário, certo? Só um pouquinho. Oi. Não, achei que era a bateria acabando aí, pessoal, mas tá tudo certo. Então, você pode fazer o contrário disso, ou seja, se há uma forma de deixar ele resistente para um vitimismo, então, teoricamente, há uma facilidade ou há uma forma para o contrário, né? Então, para que o seu cérebro, então, possa ativá-lo com mais frequência do que outras conexões, ou seja, que conexões você quer que fiquem mais sedimentadas, que fiquem mais acessíveis para o cérebro, né? Reconhecer, vamos dizer assim. Então, há uma escolha, certo? Se você fizer o exercício, né? Então, vamos completar aqui a frase para não ficar muito solto. Desta forma que nós podemos manipular nossa neuroplasticidade, ou seja, a plasticidade do cérebro, né? Lembra, músculo, trabalha, ele não é tão, assim, muito foi estudado, eu não sei se ele vai falar aqui, eu não me lembro, mas das partes que se regeneram do cérebro, né? Por isso existem os exercícios, quando alguma área, de repente, da fala é afetada, às vezes a pessoa consegue resgatar, através de exercícios, aquela área cerebral afetada. Então, isso chama neuroplasticidade, né? Que é essa forma que o cérebro tem de se moldar, né? Se adaptar. E aí ele fala de novo, né? Para poder, através dessa neuroplasticidade, criar uma espécie de novo cérebro, embasado no melhor, no positivo, na gratidão. Daí diz ele aqui, ó, você não pode acessar uma nova realidade sem antes a sua neurobiologia estar habilitada para isso. Essa parte foi a mais, né, vamos dizer assim, mais técnica, né, e é claro, eu dei uma passada aqui e eu sei que é meio confuso, por isso até eu não consigo explicar tão perfeitamente, porque, né, também para mim fica mais vago, mas assim, essa parte é interessante, né, quem quiser depois se aprofundar mais, buscar neuroplasticidade cerebral, sistema de ativação reticular, e aí vai, mas, né, só quem tiver esse interesse. Aí o que acontece? Agora eu vou explicar rapidamente, que é bem mais tranquilo, o exercício da gratidão em si. Depois de todo esse embasamento, a gente chega na parte mais de boinha, vamos dizer assim, né? Mas agora com entendimento maior. O exercício da gratidão vai ser o seguinte, tá? Como vocês já sabem, tem um caderno, né? Como foi falado no começo. E vocês... Agora eu vou explicar aqui bem certinho, tá? Todo dia você deverá listar algum motivo pelo qual você é grato. Esse basicamente é o exercício, tá? No primeiro dia, você deve listar, para começar o exercício, você lista 10 razões, tá? 10 razões pelas quais você é grato, né? E vai numerando, bota o número 1, obrigado, vou botar aqui, ó, primeira coisa, por eu ter saúde, né? Essa é a primeira, ou por eu ser vivo, ou qualquer coisa. E aí você lista 10 coisas, tá? Pode ser coisas mais profundas e sérias, como obrigado por eu ter saúde, ou qualquer coisa menor, tá? Mas são 10 coisas. Você vai fazer isso no primeiro dia, tá? E no segundo dia, no primeiro dia você vai fazer 10, tá? 10 motivos e vai listar mais um, então vai ser 11.
certo? Não, mentira, desculpa, gente, me atrapalhei. No primeiro dia você lista 10 e deu. Daí, no segundo dia, você vai ler aqueles 10, tá? E vai adicionar mais um. Então, vai ser 11. No segundo dia, você vai ler aqueles 11 e vai adicionar mais um. Então, vai ficar 12. E assim por diante. Então, aqui, ó, passando um ano, tá? Você vai ter praticamente, veja bem o que eu vou dizer, que ele vai dizer, né? Você vai ter 400 motivos, praticamente 400 motivos, pelos quais você é grato, tá? Passando um ano. Ou seja, daí ele volta à questão, né? Fazendo isso, você vai estar reabilitando o seu sistema de ativação reticular. Você estará resetando a programação antiga e estará colocando uma espécie de nova programação, aferida, né? Para o melhor para você, no caso, né? Ou seja, porque ele coloca bem essa frase e é bem legal. Agradecer implica em reconhecer o melhor. Se alguma coisa aconteceu no seu dia, mas aconteceram 10 coisas, você agradece uma, você está reconhecendo o melhor, certo? Às vezes, de repente, o seu carro quebrou, mas ele quebrou no estacionamento, tranquilo, perto de tudo, certo? Não no meio da estrada, não arriscou a sua vida. Então, claro, você pensa, mas o carro quebrou. Mas você pega o único motivo que ali, você pode ter mais motivos, né? Mas você pega, sim, mas ele quebrou num lugar seguro, eu estava protegida. Então, você vai usar nesse dia, por exemplo, em vez de você ver que seu carro quebrou, você vai dizer, obrigado por ele ter quebrado num lugar seguro, por eu estar, e pode ainda listar mais, isso eu ainda vou, eu fiz aqui, ó, tinha vezes que eu colocava 3 ou 4 motivos, tá? Eu não me importei se é um por dia. Se teve 3, vão agradecer 3, né? Qual o problema? Então eu fui fazendo, fui indo, fui aumentando a lista. Ou seja, claro, no começo, isso que eu ia dizer pra vocês, é tranquilo porque é pouco. Depois vocês têm que dedicar mais tempo, porque às vezes você vai ter 100 motivos e você vai ter que ler os 100 para escrever mais um. Se não der para ler os 100, leia 20, leia 30, mas acrescente um todo dia. E leia um pouco todo dia. Por quê? Porque isso é um exercício de manter o cérebro ativo nisso. Se você só pega e escreve obrigado por o carro quebrou num lugar bom, pronto, sei lá. Você não leu o resto e você não ficou exercitando, é igual a ginástica, né? Musculação. Não adianta chegar ali e fazer um abdominal e sair. Então, não é uma gratidão por dia, você vai ler as outras, né? No começo, eu lembro, tinha momentos aqui, ó, tinha 200 e eu tinha que ficar lendo, mas era isso que estava me treinando, né? Se você dedica ali uns 10 minutos, 15, quantos minutos a gente dedica, às vezes, a ficar olhando no celular ou qualquer coisa assim, né? Então, é uma escolha se dedicar um pouquinho a mais a isso, né? Eu tinha mais uma coisa a observar aqui. Bom, a frase que ele coloca é assim, tá, gente? Para ficar bem didático, é assim. Obrigada por eu... Aí a pessoa coloca no presente, né? Por eu ter saúde, né? Obrigada por eu ter saúde, é hoje. Lembra? É para agradecer hoje. Então, eu não vou ficar lendo as minhas coisas aqui, né, gente? Mas, tipo, obrigada por coisas no presente, tá? Não porque um dia eu vou ter. Se não, né? Daí é outra coisa. É uma programação. Mas você vai agradecer coisas que lhe aconteceram. E isso é uma questão interessante também que eu fiquei pensando. Eu pensei, meu Deus, como é que eu vou ter 400 motivos para agradecer? E aí, no final, eu fiquei impressionada. Por quê? Simplesmente é muito fácil, às vezes, ter 2, 3 motivos num dia só. Aí a pessoa diz, tá, mas eu já agradeci a saúde, todo dia eu vou falar da saúde, não, vai aparecer outras coisas. Lembra que foi falado que é muita informação? A mesma coisa com a gente, tá acontecendo muita coisa dentro da gente, em volta e na nossa vida. Só que às vezes a gente não foca nisso também, né? E às vezes é uma pequena coisa, eu vou ver se tem alguma coisa bem, né, pra poder... é bem difícil, né, gente? Porque daí eu tenho que ficar falando das minhas coisas pessoais, né? Mas assim, olha, deixa eu ver. Eu tava assim, às vezes, num momento meio triste, vamos dizer, né? Aí eu tive um sonho.
Eu tive um sonho que foi, tipo, alegre, tinha um arco-íris, tinha uma coisa bonita. Eu agradeci por isso. Quer dizer, se a pessoa tá num momento depressivo da vida e ela tem um sonho, quando dorme e ela acorda mais animadinha, aquilo é um motivo para agradecer. Então é isso que eu quero dizer, são pequenas coisas, às vezes mínimas. E aí a pessoa acha que não vai ter e tem. Todo dia mais de um, às vezes pode acontecer, tá? Então, assim, pra gente, né, não se prolongar muito, já me prolonguei bastante, é para explicar o seguinte: façam esse exercício, vocês vão entender na prática dele como ele funciona, né? Depois, uma coisa que eu ia dizer também, com o tempo isso vai se tornando meio automático, tá? Mesmo que você não esteja escrevendo no seu caderno, ou não esteja lendo, né? Você vai estar fazendo isso automaticamente. Lembra que foi colocado no início, né? Da teoria. Que o cérebro, ele cria uma rede sedimentada. Então, se a pessoa está sedimentada numa gratidão, aquele é o automático dela. Qualquer coisa que acontecer, ela já vai resgatar aquilo. É muito automático. Então, depois de uma hora tá automatizado isso, mesmo que a pessoa não escreva, não leia, ela vai continuar o quê? Sentindo que ela alterou o sistema cerebral dela, né? E aí vai ser muito mais fácil ser automático. Então, ela andou na rua, aconteceu alguma coisa, esqueceu o celular em algum lugar, e aí, de repente, pensou que bom que a pessoa lá viu, né? E não, eu tive que voltar até lá para pegar. Pensa que bom que alguém achou. Ó, é muito simples, tá vendo? É automático. Ela fica como se fosse realmente uma coisa automática. Ela não vê mais o ruim. Mas não quer dizer que esquecer o celular num lugar é bom. Mas ela não viu aquilo, ela viu que alguém achou. Sabe? Tudo tem dois lados. E vocês vão começar a ver como realmente tem. Tem dois lados, três ou mais. Ou seja, dá pra ver a situação de um jeito negativo ou dá pra ver de um jeito positivo. E na prática o que acontece é que a vida vai se tornando mais leve, mais fácil, né? Vai ficando mais agradável, porque é uma conexão que a pessoa faz no cérebro e ele começa a atrair, né? Eu acho que eu já falei tudo, não sei, quer complementar? Eu tô falando com o Charles, quer complementar alguma coisa? Ele tá ali assistindo e às vezes eu falo muito e eu não sei se eu falei tudo e eu fico meio perdida, mas qualquer coisa. Bom, os próximos vídeos provavelmente vão ser mais menores, né? Mais de boa, porque esse aqui eu não podia deixar de passar essas informações. Sei que eu me enrolei um pouquinho, mas acho que tá legal de entender. Espero que vocês façam esse exercício, façam do jeito que der, escrevam todo dia, vocês vão ver como é legal. E espero que vocês escolham os frutos disso na vivência diária, que é, no fim de tudo, o encontro com a felicidade, né? De maneira geral. O pessoal deixar um comentário lá, quem já fez isso ou já Sim, boa ideia. Esse exercício, que no caso eu trouxe um que o Horácio Frazão sugeriu, mas eu acredito que pode ser que mais alguém já tenha sugerido, até porque o tema gratidão é bem, né, conversado por aí, mas o Charles falou para mim ali uma dica. Quem já fez esse exercício ou outro parecido, deixe nos comentários, porque às vezes alguém vem pesquisar e aí vai no comentário que você deixou e já pesquisa mais coisa, começa a ampliar informações, trocar ideia. Então, se você já fez esse exercício, deixa ali no comentário esse ou outro. Se você usa isso na sua vida mesmo sem ter exercício, porque tem gente que, né, já conseguiu deixar o seu cérebro ativado para isso desde criança, e aí é uma dádiva, né? Eu não era o caso, gente, tive que aprender, mas estamos aí, né? Então, se você tem alguma informação disso, alguma vivência, coloca nos comentários pra gente trocar ideia, né? E acompanhe nossos vídeos. Tem mais algum recado? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Nosso Instagram é @casaldivina-luz. Vocês talvez já saibam, a gente tem as músicas de rezo que a gente canaliza. A gente tem várias mensagens canalizadas, né? Porque eu sou médium. E a gente, então, de vez em quando vem falar de coisa prática, de vez em quando vem cantar, né? As músicas com a energia dos guias que a gente tem. E de vez em quando vem passar mensagens. Mas o importante é isso, é trocar ideia e energia boa, tá bom? Fiquem bem e até a próxima. Beijinho.